em outras vidas, que sabe muito bem da lei de causa e efeito, que sabe muito bem que há muitas moradas na casa do meu Pai. Perfeitamente. Empenhemo-nos no esforço de unificarmos aspirações e sentimentos da oficina que nos irmana. Oficina que nos irmana, trabalho. Existem 3 aspectos de trabalho, já que nós estamos falando de trabalho. Nós damos muito valor para o ganha-pão, é necessário. Mas, habitualmente, o trabalho do ganha-pão, ele nos confere uma certa comutatividade, igualdade. Eu trabalho e eu ganho, ok. Evidentemente que tem profissionais brilhantes que acabam fazendo o bem, e você pode fazer o bem com o seu trabalho. Mas os Espíritos nos advertem sobre outros 2 tipos de trabalho, além do trabalho do mundo. Tem o trabalho voluntário. Esse já faz com que nós nos movimentemos e faz com que a gente vá criando hábito, vai cristalizando o bem. Uma hora, o bem que nós fazemos vai ser o nosso advogado de defesa. Mas há um terceiro trabalho, e esse que se reputa o mais importante. Embora ele não apareça muito, embora você não vai ver grandes diferenças, quer dizer, superficialmente, visualmente não vai ver grandes diferenças, mas aquele que trabalha de forma sincera nesse terceiro tipo de trabalho, ele começa a trazer algo de mais fortalecido em seu coração, de mais equilíbrio, que é o trabalho da construção de um eu edificado, de um eu voltado para Jesus. E esse trabalho, a gente diz com Emmanuel, ele é feito, é uma vitória que é feita na paciência de cada dia. E exatamente é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ter uma paciência diária, renunciar diariamente, compreender diariamente, perdoar diariamente, muitas vezes errar diariamente e pedir perdão a Deus com sinceridade, e com sinceridade não voltar mais a errar, já que temos a inteligência também. Às vezes a gente não conquistou ainda um estado de amor puro, mas nós já temos uma inteligência. Essa inteligência, usada para o bem, ela pode ser luz. Então, diariamente, fazer essa conquista de você mesmo. É o maior trabalho que nós podemos fazer. Sem dúvida alguma, o trabalho voluntário é muito bem-vindo, sem dúvida alguma, o trabalho do ganha-pão é necessário, mas esse trabalho de construir um eu melhor, ele é inadiável, e só vocês, cada um de vocês, eu, comigo mesmo, cada um consigo próprio, é que vai conseguir fazer esse trabalho, porque só você que pode se conhecer. Eu não tenho condição de julgar ninguém, mal eu tenho condição de julgar a mim. Um dia, quem sabe, eu vou ter condição quando eu me conhecer. É um trabalho necessário, inafastável, inadiável. Compreendamos as dificuldades uns dos outros. Eu pergunto, será que nós estamos realmente conseguindo exercer a compreensão? Gente, isso é muito sério. E não adianta a gente aqui falar que, olha, é fácil, porque não é. Basta que nós perguntemos, quantas vezes eu tenho conseguido compreender? Com que frequência eu tenho conseguido compreender? Olha, é muito diferente de ser conivente com o erro. Não estamos falando disso. Somos maduros e inteligentes o suficiente para separar. Não é ser conivente, é compreender. Cada situação tem o seu desfecho, cada pessoa tem o seu tempo, cada problema tem o seu tempo de solução. Então, eu pergunto, será que nós temos exercido a compreensão? Compreensão é uma palavra bonita, mas ela precisa ser colocada em prática. E quando a gente fala de oficina, que é a oficina do trabalho, que dá essa oportunidade de nós aquecermos o coração no bem, termos aquele gosto de fazer o bem, porque fazer o bem a gente deve fazer com alegria, com respeito e com alegria. Mas os espíritos de luz, os espíritos que são para nós exemplos, eles vivem com muita alegria, eles não vivem rindo à toa. Como tem uma música do nosso coral que fala dos risos sem razão. Eles não ficam rindo sem razão, mas internamente eles são felizes. Fazer o bem nos confere sim um estado de um pouquinho mais de felicidade, ainda que não consigamos atingir a felicidade plena aqui na Terra. E não conseguimos por quê? Quanto mais eu caminho, quanto mais eu melhoro um pouquinho, quanto mais eu me sensibilizo, me humanizo, mais me dói ver o sofrimento do outro. Então, em razão disso, nós não conseguimos ser completamente felizes, mas nós podemos sim caminhar de forma
onde a nossa consciência diz: você fez o que você poderia ter feito, desde que sejamos sinceros, desde que tenhamos a coragem moral de olhar para dentro de nós e falar: realmente eu fiz o meu melhor. Então só a sua consciência que pode te julgar. Por isso que eu não posso julgar o outro, porque às vezes um que aparentemente está fazendo muitas coisas, ele está fazendo muito menos do que ele poderia, e aquele que está fazendo um trabalho diminuto, pequeno, às vezes ele está fazendo com tanto coração, a vibração dele é de tanta paz, de tanto amor, que os espíritos só sorriem para ele, porque ele está fazendo de fato com sinceridade. Então nós perdemos muito tempo quando a gente quer avaliar o outro, julgar o outro, não temos régua e compasso para isso, só para nós. Jamais esqueçamos a renúncia pessoal como emissária de iluminação. Renúncia também é um outro pedido que a gente faz para os espíritos, e os espíritos realmente esperam que a gente possa ter a renúncia pequena. Não conseguimos fazer as grandes renúncias, as pequenas renúncias, porque as grandes jornadas são feitas de pequenos passos. Então, se nós não conseguimos ainda ter aquela grande jornada, vamos fazer os pequenos passos, vamos caminhar de forma equilibrada, de forma coerente, de forma digna, mas vamos caminhar, não vamos parar. Como disse Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo passado, mas qualquer um pode, querendo agora, fazer um novo futuro, um presente mais consciente, mais amoroso, mais sábio, mais calmo. Seja o perdão fraternal nossa bênção de cada hora, de uns para com os outros, para que a nossa obra de continuação espiritual não sofra em seus fundamentos. Perdão, né? Nós precisamos do perdão. Exercitar então esse verbo, perdoar, perdoar-se, pedir perdão. Olha, e eu até me permito ir um pouquinho mais longe até. Eu não diria nem assim perdoar, porque quando a gente fala perdão, nós temos que tomar cuidado com as palavras, né? Pode dar uma conotação de superioridade. Olha, eu te perdoo, tá? Como se eu fosse grande coisa. Será que, para a gente até ser mais tranquilo, para ser mais humano, porque nós não somos um Chico, não somos um Emmanuel, mas nós queremos, dentro dessa oficina, ser irmãos, da irmandade que eu estava falando. Então vamos, ao invés de falar perdão, vamos falar: está desculpado, tranquilo. Eu errei também já assim. Mas que há de ser? Experiência. Precisamos dessas gentilezas. Se ela é feita de coração, com sinceridade, como suaviza, como aproxima as pessoas. Isso é simpatia. A simpatia